Glória a Deus. Bom, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 43. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos para embasar a nossa ministração de hoje. Ezequiel 43, versículo 1 e versículo 2. A palavra do Senhor diz o seguinte: então me levou à porta que dá para o Oriente. Essa é a porta das águas que nós estamos falando esse mês. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. Queridos, nós estamos compartilhando nesse mês de agosto sobre a porta das águas, e você já sabe que a porta das águas, ela representa a palavra de Deus, é a porta da palavra de Deus, de nós valorizarmos a palavra de Deus, de nós valorizarmos aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus deixou escrito, nós darmos importância e a atenção devida que essa porta, que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, de fato, só para reforçar a importância de nós estarmos ligados, conectados e juntos e sensíveis às direções que o Espírito Santo está nos dando por meio da sua palavra. O texto que a gente leu, você vai perceber que o profeta Ezequiel, ele ouve a voz do Senhor. Ele tem uma experiência de ouvir a voz do Senhor. E aí ele deixa claro para nós que essa experiência de ouvir a voz do Senhor era como um som de muitas, diga assim, som de muitas águas. Às vezes a gente fica perguntando, né, como que será a voz do Senhor? Será que é uma voz grossa? Será que é uma voz fina? Será que é uma voz de radialista? Não sei. O profeta está explicando para nós. É como se ele tivesse assim, para exemplificar aqui no nosso mundo natural o que ele experimentou ouvindo a voz do Senhor. Ele falava assim, a gente pode colocar assim, né? A voz do Senhor, para exemplificar para vocês, é como o som de muitas águas. Agora, o que isso significa? Para a gente ter uma compreensão melhor, eu vou precisar de buscar pelo menos 3 textos que também remetem à voz do Senhor como voz de muitas águas, e aí a gente vai conseguir ter uma compreensão clara do que isso tudo significa. O próprio profeta Ezequiel, lá no seu primeiro capítulo 1 de Ezequiel, versículo 24, a palavra diz o seguinte, olha: e quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído de um exército, e parando eles, abaixavam as suas asas. Outro profeta, que é o profeta Jeremias, ele também teve a experiência de ouvir a voz do Senhor. E aí Jeremias 51 diz o seguinte: a sua voz, ou seja, a voz do Senhor, há grande tumulto de águas nos céus, e ele faz subir os vapores desde a extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Agora, indo mais adiante no Novo Testamento, lá no finalzinho, no livro de Apocalipse, o apóstolo João também tem uma experiência de ouvir a voz do Senhor. E o relato do apóstolo João para a gente é bem idêntico. Ele diz o seguinte: aos seus pés, semelhante a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Você percebe como profetas em diferentes épocas tiveram uma experiência com o Senhor, e eles conseguiam relatar a mesma coisa. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Pastor, o que isso significa? Olha, para a gente compreender
isso daí, a gente precisa partir de um princípio de que essa expressão de voz de muitas águas não está ligada simplesmente a uma quantidade de água, ok? Os profetas, né, e o apóstolo João não está falando simplesmente a quantidade de águas que ele viu, mas, sobretudo, é que todas as vezes que é mencionado voz de muitas águas, você vai perceber que tem uma expressão de um barulho. Ele não fala simplesmente da quantidade de águas, mas toda vez que ele menciona as águas, ele fala que tem um barulho. Ele fala que é um ruído, ele fala que é um tumulto, em outras versões ele fala que é um estrondo. Então você percebe que a ênfase aqui não é simplesmente a quantidade de águas, mas o barulho que essas águas produzem. Para a galera que gosta de passear, ou quem já fez cruzeiro de navio, ou pessoal que é igual eu, que gosta de pescar, eu gosto de pescar, não significa que eu sei, são duas coisas distintas. O Carlinho gosta de pescar, o Fábio também gosta de pescar. Eu sei que o Fábio já me contou algumas histórias que ele já foi pescar em alto mar, né, Fábio? E para quem já teve essa experiência, para pescadores assim como nós, você vai perceber que você, no barquinho, você está rodeado de água, mas tem silêncio, não tem barulho, porque se tiver barulho, você não consegue pescar. Então a questão aqui, mais uma vez, não é a quantidade de água, mas sim o ruído, o barulho que essas águas fazem quando elas estão em queda livre. Quer ver um outro exemplo? Quem já teve a experiência de estar num lugar e começar a chover muito, e aí o barulho da água batendo na telha, batendo no telhado, você não consegue às vezes conversar. Eu lembro de uma vez que a gente foi num acampamento de jovens, e eu era moleque, né, pequeno de tudo, e a gente estava num galpão, e o galpão não tinha o forro, né, não tinha forração, era a telha direto. E aí choveu, rapaz, chuva de granizo, de pedra, aqueles negócios assim, sabe? E eu lembro que minha mãe estava na cozinha, e começou aquela chuva. Na hora que eu entrei na cozinha, cadê as cozinheiras? Tudo debaixo da mesa. E eu entrei debaixo da mesa, sem saber o que estava acontecendo. Mas irmãos, parou a programação, parou, não tinha como falar, porque o barulho era muito intenso, o barulho era muito forte. Se você já passeou em alguma as cataratas de Foz do Iguaçu, ou alguma cachoeira, você vai perceber que é muito difícil você conversar com alguém ali do lado. Quanto mais perto da cachoeira, da onde as águas estão caindo, você chega, mais difícil está o seu diálogo com outras pessoas. Mas quanto mais distante você está da cachoeira, mais fácil fica o seu diálogo com outras pessoas. Você consegue ouvir a voz de outras pessoas. Pegando esse exemplo esses exemplos que eu dei para você, a gente pode ver que esse ruído de muitas águas que caem é um ruído que ela tem o poder de encobrir as vozes que nos cercam. Assim também é a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Uma voz que encobre todas as outras vozes. Quanto mais perto você está da cachoeira, menos ruído externo você ouve. Está entendendo? Quanto mais distante da cachoeira você está, mais opiniões alheias você ouve. Por isso que a importância de nós estarmos sempre perto da porta das águas. É o desejo de Deus, queridos, que nós estejamos tão perto da sua palavra,
tão perto das portas das águas, tão perto da voz do Senhor, que nós chegamos a um ponto de nós negligenciarmos, de nós não considerarmos todas as opiniões, todos os comentários, todos os pensamentos que às vezes vêm na nossa cabeça. A gente descarta, porque a gente considera simplesmente a palavra de Deus. A gente escolhe ouvir a voz do Senhor. Sabe, irmãos, no mundo de tantas vozes, no mundo de tantas opiniões, você entra na internet, tem um monte de gente dando opinião. Você liga a televisão, tem um monte de gente opinando. Você vai na esquina, tem um monte de gente falando. Você vai tomar um café na padaria, tem um monte de gente com o seu próprio achismo. No mundo cheio de relativismos, cheio de caminhos, a gente precisa sempre se lembrar que nós somos o povo que ouve a voz do Senhor, que nós somos o povo que considera o que Deus fala. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de quê, irmãos? Vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Paulo está falando para a gente aqui, nessa caminhada que vocês vão ter com Jesus, fiquem espertos, porque vai ter muitas vozes, vão ter muitos achismos, vai ter muita gente para opinar, vão ter muitos caminhos que vão quererem te levar, vai ter muita gente relativizando muita coisa, tem muitas vozes, e essas vozes vão surgir para abafar, vão surgir para questionar, vão surgir para nos confundir diante da afirmação da voz do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, eu quero conversar com vocês rapidamente sobre 3 grupos de vozes que vão surgir nessa caminhada. E eu quero usar de fato o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro grupo está lá em Lucas capítulo 23, do versículo 18. São o grupo das vozes de condenação. Lucas 23, 18 diz o seguinte: mas todos clamaram a uma, dizendo: fora com este, ou seja, com Jesus, e solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos, querendo soltar Jesus. E eles, porém, bradavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Sabe, irmãos, esse grupo é o grupo que quer te condenar, é o grupo que quer te crucificar, é o grupo que não quer ver a sua felicidade, é o grupo que não quer ver a sua alegria. Eles sempre estão querendo ver você morto. E aqui eu não estou condenando ou julgando as pessoas, mas é um fato, é uma realidade. E às vezes você não tem esse grupo de pessoas, mas às vezes são vozes que soam na sua mente. E é o que mais tem. Vozes de condenação. Você não merece o suficiente. Você não fez por onde? Por que você está assim? Seu destino é a morte. Por que você está tão feliz? O pastor falou para orar. Por que você vai orar? Você não orou o suficiente essa semana? Não adianta, Deus não vai falar com você, Deus não vai te usar. O que é isso? Condenação. É a voz do diabo sussurrando no seu ouvido. E às vezes o diabo usa até pessoas para falar isso para você. Não, agora você virou crente. Até ontem estava no bailão, dançando um forró. Aí agora está com a Bíblia debaixo do braço? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei do seu passado. São vozes que surgem para nos paralisar. São vozes que surgem
para colocar como se fosse uma corrente nos nossos pés, nos impedindo de avançar, nos impedindo de crescer, nos impedindo de prosperar. Às vezes são mentiras, como a gente ensina no curso de maturidade, são sofismas. É uma mentira, mas que está tão bonita que você acha que é uma verdade. E você abraça aquela mentira como se fosse uma verdade. Quantos adultos não conseguem prosperar, não conseguem ter um casamento suficiente, saudável, feliz? Por quê? Porque cresceram ouvindo. Você não vai dar certo, você não vai conseguir. Olha a realidade que você está. Seu pai e sua mãe não casaram bem, se separaram. É isso que está esperando para você. Quantos adultos estão presos em vícios? Homens de família estão presos na prostituição. Mulheres estão presas em vícios. Por quê? Porque cresceram ouvindo e dando espaço para a voz do inimigo. E hoje de fato não se sentem dignas de serem livres. Sabe o que é mais triste? Que tem muito crente salvo vivendo uma vida de derrota. Você é livre. A palavra diz que você está em Cristo. E se você está em Cristo, não há condenação para você. Você pode de fato olhar para o diabo e falar assim: de fato, o que você está falando não é mentira não. Mas você está falando do meu eu passado. Agora eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu não vivo debaixo de condenação. Eu não vivo debaixo de acusação. Quantos casamentos são destruídos porque ao invés do marido ou da esposa falarem palavras que edificam, soltam palavras de condenação. Não, eu sabia que você não ia fazer, não sei porque eu pedi. Eu sabia que você não ia pegar as crianças na escola, não sei porque eu conto com você. Não, você é igual a sua mãe. Condenação. Quero dizer para você, nós somos o povo que traz libertação. Da nossa boca deve sair palavras que edificam, palavras que libertam. Nós somos o povo da graça. A mensagem do Evangelho está sobre nós. A mensagem da graça está nos nossos lábios. Você é livre de toda condenação, de toda acusação. Sabe, irmãos, quando a gente se distancia da voz do Senhor, quando a gente distancia da queda das águas, e a gente começa a levar em consideração outras vozes, e essas vozes começam a condicionar a nossa vida. Essas vozes começam a conduzir a nossa vida. Sabe, eu quero lembrar você, Cristo já foi condenado no seu lugar. Não há por que você viver debaixo de um jugo de condenação, viver debaixo de um jugo de acusação. Ele se fez maldição em seu lugar, para que a bênção fosse liberada sobre a sua vida. Corra de fato agora para a voz de muitas águas. Se aproxime da catarata. Aleluia. O segundo grupo que a gente enxerga é o grupo das vozes de exaltação. Mateus capítulo 21, verso 8 até o verso 9, diz o seguinte: e a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem no nome do Senhor, hosana nas alturas. Queridos, se por um lado nós temos as vozes de condenação que nos puxam, que nos sugam, que nos levam para baixo, que amarram os nossos pés, no outro lado você tem uma voz de exaltação. E essa voz de exaltação é tão perigosa como a outra voz. Como assim, pastor?
Porque tanto a voz de condenação como a voz de exaltação tem como principal objetivo exaltar uma coisa dentro de você: justiça própria. Se por um lado você não orou o suficiente e não merece o suficiente, do outro lado você vai bater no peito e vai falar assim: eu orei o suficiente, eu mereço. Cadê os aplausos? Eu sou um bom marido, não deixo faltar nada para minha esposa, não deixo faltar nada para os meus filhos. Eu mereço a glória mesmo. Eu mereço que quando eu chego em casa, ela esteja com a janta pronta e eu chegue e ela faça massagem nos meus pés. Ô Zaqueu, desce daí. Percebe como é perigoso as vozes de exaltação? A voz de exaltação é uma voz que vangloria o seu ego, que massageia o seu eu. Não, eu mereço mesmo. Eu faço por onde? Sem mim nada podeis fazer. Evangelho segundo eu. Convém que eu cresça e que vocês diminuam. Percebe como é perigoso quando nós buscamos os aplausos dos homens? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz: acaso eu procuro a glória humana? Acaso eu procuro os aplausos dos homens? Eu quero ser achado em Cristo, quero estar escondido nele, eu quero estar em Cristo. Sabe, Romanos capítulo 7, olha só a afirmação que o apóstolo Paulo, só esse primeiro pedaço, olha o que ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Você já chegou a essa conclusão? Na sua carne, desculpa falar, não tem nada que presta. Se ninguém te avisou, estou te avisando. Não tem nada que presta aí não, irmão. Como o próprio apóstolo Paulo diz em outra passagem, né? É considerado como trapo de imundícia, sujeira, coisa que ser descartada. João Calvino, um teólogo muito renomado, ele citou uma frase que diz o seguinte: tudo o que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo de mal sou eu mesmo. Se há alguma coisa boa em mim, é Cristo. Se há algum lado bom de ser marido, é Cristo. Se há algum lado de um pai bom aqui, é Cristo. Se há algum lado bom de pastor aqui, é Cristo. Se há algum lado bom de ser irmão aqui, é Cristo. Se há algum lado bom de ser servo aqui, é Cristo. Cristo precisa ser expressado. Cristo em nós, esperança de glória. Essa oração que nós precisamos fazer todas as vezes: Senhor, aparece em mim, molda em mim o caráter de Cristo, molda em mim a imagem de Cristo. Eu quero fugir dessas vozes que me exaltam. Eu quero estar perto da voz correta. Eu quero estar perto da voz de Cristo. Agora, partindo para os finalmente, se aqui você tem um grupo de condenação, do outro lado você tem um grupo de exaltação, mas os dois grupos vão massagear o seu ego, vão exaltar a sua justiça própria. Tem um terceiro grupo, que esse grupo você precisa considerar. Mateus capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado.
Se de um lado você tem um grupo da condenação, do outro lado você tem um grupo da exaltação, o terceiro grupo é a voz do Pai. É a voz de Deus dizendo para você: você é filho, você é amado, e eu tenho prazer em você. Sabe, irmãos, diante das vozes de condenação, diante das vozes de exaltação, a gente precisa simplesmente focar nesse terceiro grupo e ficar com a voz do Pai, que é a voz de muitas águas, que diz para nós: você é o meu filho, a minha filha amada, e eu tenho satisfação, prazer, eu me deleito em você. Sabe, queridos, eu estava estudando isso, e parece que é clichê ou repetição, mas é tão poderoso, porque essa afirmação, essa voz, ela conduziu Jesus em todo o seu tempo de ministério aqui na terra. E essa voz é a voz que precisa nos conduzir em todo momento. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver que essa manifestação da voz do Senhor falando com Jesus apareceu 3 vezes. Apareceu a primeira vez quando Jesus estava no Jordão, apareceu no Monte da Transfiguração, e apareceu quando o Senhor estava no templo ensinando. 3 momentos específicos que a voz do Senhor apareceu para Jesus. No Jordão, é o texto que a gente acabou de ler, e o Jordão aqui mostra o início do ministério de Jesus, mostra antes mesmo de Jesus realizar algum milagre. Até aquele momento não existia milagres, a fama de Jesus não havia sido percorrida, Jesus não era conhecido. Sabe como Jesus era conhecido? O filho do Zé com a Maria. Filho, né? Porque a fama de Jesus não era boa lá. Era o início da história do ministério de Jesus. Ele não tinha feito milagre algum. E mesmo não tendo feito milagre algum, a voz do céu ecoou para ele dizendo: você é meu filho e você é amado. No Monte da Transfiguração, Jesus já estava com fama, Jesus já estava com a galera dos seus discípulos, né? Especificamente nesse momento ele estava com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias, um representando a lei e o outro representando o profeta. E a Bíblia fala que uma nuvem desceu, e do meio da nuvem ouviu-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, escutai-o. Escutai-o. Interessante, irmãos, porque Moisés representa a lei que condena, os profetas representam aqueles que apontam um dedo e mostram os nossos erros, e o Senhor está falando: desconsiderem, ouçam o filho, ouçam o filho, deixem de lado a voz de condenação, deixem de lado a voz da acusação e ouça a voz do filho. E na última semana da sua vida, no templo, Jesus estava ensinando, e a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou, e a voz do Senhor foi ouvida. Perceba, irmãos, que eu fiz questão de parar aqui para mostrar para vocês que a voz do Senhor acompanhou o ministério de Jesus do seu começo até o fim. No momento onde todos queriam dar a Ele glória, como nós lemos aqui: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. No momento onde as pessoas queriam aclamá-lo como o novo rei de Israel, onde ele sim poderia pegar toda a glória humana e abraçar essa glória para si. E quando ele recebe na última semana a sentença da sua condenação, crucificam. Jesus não decidiu se apegar às vozes dos aplausos e às vozes da condenação. Ele decidiu ficar com a voz do Pai, dizendo que ele era filho e que ele era amado.
Sabe, irmão, se a voz da condenação e a voz da exaltação revelam o que há de pior em nós, que é a nossa justiça própria, a voz do Pai revela a sua plena satisfação em nós, revela a sua justiça, revela a sua satisfação. O prazer do Pai está no Filho, e o prazer do Filho está no Pai. E nós, enquanto filhos adotados por meio de Cristo Jesus, podemos declarar que o prazer do Pai está em nós, e o nosso prazer está nele. Nosso prazer não está nos aplausos, nosso prazer não está nas vozes humanas que querem nos exaltar. Nós não damos ouvido mais à condenação e à voz do diabo que sussurra no nosso ouvido. Muito pelo contrário, nós nos aproximamos à voz de muitas águas, que é a voz mais forte do que todas as outras vozes, que abafa todos os ruídos de condenação, de exaltação. E essa voz declara para nós: você é meu filho, você é minha filha amada, e eu tenho prazer em você. Sabe, eu queria contar uma história para vocês, para a gente já encerrar, se a equipe puder já se preparar. Havia um grande rei, Mauro, e esse rei, ele reinou e ele era um rei muito bom naquilo que ele fazia, e ele conseguiu estabelecer paz no seu reino e nos impérios que o cercavam. Então ele viveu num tempo de muita paz, porque ele conseguiu negociar a paz. Só que o seu filho, quando ele morreu, o filho dele o substituiu. E diferente do pai, o filho não quis negociar a paz. O filho quis conquistar os outros reinos. E assim que o pai dele morreu, ele saiu para guerrear contra os outros reinos. E aí ele começou uma guerra. Só que um velho amigo do pai dele, que também era um rei, percebeu que ele iria ser atacado. Ele armou a sua estratégia de guerra, venceu o exército do filho do rei e ainda capturou aquele rei, o filho do rei. Levou ele cativo para dentro do seu palácio. Ele passou uns dias na masmorra. Depois o rei mandou chamar e falou o seguinte: olha, eu não sei se você me conhece, mas eu sou amigo do seu pai, e eu vou te dar uma única oportunidade para você mudar de vida, mudar de comportamento. Se você conseguir esse desafio, eu te deixo livre para você governar. Se não, eu corto a sua cabeça agora. Aquele rei falou o seguinte, o rei que estava preso falou assim: não, vamos lá, o que você precisa? O rei pegou um balde de água, deu na mão dele e falou o seguinte: ó, você vai atravessar esse caminho e você não vai deixar nenhuma gota cair. Ele falou: não, isso aí tranquilo. Aí ele falou assim: pera aí, não é só isso. Chamou os seus soldados e fizeram 2 filas, um na esquerda, outro na direita, e falou o seguinte: essa galera da esquerda vai começar a falar um monte para você, mas vai te xingar, vai falar um monte de besteira para você, um monte de palavras de desaprovação e de derrota para a sua vida, para você parar. Essa orientação que o rei havia dado aos seus soldados. E o da direita: só vão te elogiar, só vão aplaudir você e vão te motivar a continuar nessa jornada. Ah não, beleza. Aí ele falou o seguinte: no final do caminho vai ter um outro soldado com um machado na mão te esperando. Se cair uma gota, eu corto sua cabeça agora. A história fala que aquele rei pegou o balde, se concentrou, e ele começou a ir todo concentrado, centrado, até o final. E as vozes contrárias e as vozes a favor vindo na cabeça dele, falando com ele. Chegou no final do caminho, ele não derrubou nenhuma gota. Aliviado, deixou o balde de lado. O outro rei chegou para ele e falou assim: viu, você vai ser livre agora, mas deixa eu te falar uma coisa. Como que você consegue, você vai conseguir liderar um reino, se você não parou para agradecer
quem estava falando bem para você. E como é que você vai conseguir liderar um reino se você não parou para discutir com quem estava falando mal de você? Ele falou: olha, de fato, eu ouvi essas vozes, só que eu não tive tempo de parar para conversar com eles, porque a minha vida estava dentro do balde. Sabe, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a sua vida não depende das vozes